Nesta disciplina de automação e robótica, veremos a primeira aula, Evolução dos Computadores, parte 1. Olá, caros colegas. Nesta aula, nós teremos uma visão geral sobre os sistemas computacionais, destacando o surgimento, a evolução e a definição de sistemas computacionais, certo? Quando a gente fala de computação, nós estamos falando de um aspecto bem mais abrangente, porque não é só do computador em si que nós estamos falando, mas de todo tipo de tecnologia que utiliza esses recursos eletrônicos, né, principalmente os eletrônicos agora, e nós vamos ver que o computador, a computação e os sistemas computacionais estão presentes na maioria das tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano. E para entendermos isso, é necessário nós analisarmos alguns conceitos fundamentais. E esses conceitos é que vão trazer, fazer a evolução dos computadores. Os primeiros computadores foram as máquinas mecânicas, e aí nós temos que entender esses conceitos: máquinas analíticas, álgebra booleana, que é um conceito matemático aí que é fundamental no processo da computação, a máquina de Turing, a máquina de von Neumann. Então, todos esses aspectos nós veremos aí para frente, que é muito importante para que nós possamos entender essa evolução dos computadores. E essa evolução ela vai se dar justamente em estágios, Quais são os estágios de evolução dos computadores? Os computadores, os primeiros, eram computadores mecânicos, no primeiro estágio. O segundo estágio nós dividimos nos eletromecânicos, e por final chegamos ao que nós temos até hoje, os eletrônicos, certo? E como isso ocorre? Os computadores, tais como conhecemos hoje, tiveram uma evolução gradual ao longo dos anos, principalmente nos anos 70, nos quais o desenvolvimento esteve atrelado ao avanço tecnológico, em especial ao avanço no desenvolvimento de materiais dos componentes eletrônicos. Os conceitos utilizados na constituição dos computadores foram sendo desenvolvidos por diversos inventores, certo? E matemáticos, filósofos, dentre outros, como Pascal, Babbage, Boole, Turing, von Neumann, E aí a gente vai ter, em 1642, veja que é antigo isso, os primeiros computadores mecânicos, a chamada máquina pascalina. Ela é caracterizada por ser apenas uma máquina de calcular, fazia apenas operações aritméticas básicas, como somas e subtrações, e só utilizava a tecnologia era mecânica, não existia nada de eletrônico, certo? Nesse primeiro período aí era tudo manual, tudo mecânico, e foi esse o primeiro, considerado aí primeiro computador. No segundo estágio, o que é que nós vamos ter? Inicia-se em 1930, com os computadores eletromecânicos, que foram uma evolução do primeiro estágio, sendo que seus mecanismos básicos de operação são os relés, que atuam como chaves, ok? Pode ver aí nessa ilustração que nesse estágio o acionamento da parte mecânica deixaram de ser manuais e passaram a ocorrer pela ação de relés, certo? Que são interruptores eletromecânicos, nos quais os fechamentos dos contatos ocorrem pela ação de um eletroímã. E aí a gente tem esse segundo estágio, que já dá o passo para o terceiro estágio, que é o estágio da evolução dos computadores atuais, que é caracterizado pelos computadores eletrônicos, não é isso? Isso aí, a partir de 1943, esse estágio é mais significativo, e o que realmente concretizou o anseio do homem de criar uma máquina capaz de realizar os cálculos mais rapidamente, com maior precisão e autonomia. Nesse estágio de evolução, o funcionamento dos computadores passou a ser totalmente eletrônico, com a utilização das válvulas, para substituir o relé como elemento de chaveamento. E aí onde a gente vai ter de fato, a partir daí, a grande evolução do que a gente entende hoje como os computadores modernos. Para ter acesso a mais conteúdos sobre educação e tecnologia, inscreva-se no nosso canal.